Prólogo. Isso está passando dos limites. Não criamos os humanos para nos servir como escravos, mas apenas para nos adorar como seus criadores e tornarem nossas vidas menos tediosas? A bela deusa da magia elementar falou indignada. Suas feições são de fúria e indignação, mas o rosto continua belo, com os olhos prateados, o nariz pequeno e bem formado, os lábios suficientemente carnudos, os cabelos ruivos com tranças de cada lado, duas apenas que desciam além de seus ombros, enquanto a parte de trás descia até os quadris, o corpo escultural, com curvas atraentes. Estamos todos de acordo, mas somos seres imortais. Mesmo que lutássemos contra o Deus da força, não haveria resultado algum. O Deus da natureza falou calmo, mas sua face continha uma expressão preocupada. O rosto jovem e bem formado não mostrava as centenas de bilhares de anos de existência. Os olhos castanho claros, os cabelos castanhos, amarrados num grande rabo de cavalo que termina nos quadris, acentuava ainda mais sua aparência jovial. O corpo masculino não era musculoso, apenas magro. Sim, nós sabemos disso. Mas não é por acaso que somos as deusas da magia. Conhecemos uma forma de vencer o Deus da força. Uma magia de aprisionamento da imortalidade, a qual roubaria a nossa imortalidade e a dele para poder mantê-lo aprisionado pela eternidade. Nos tornaríamos semi-mortais, morrendo como os humanos, mas ressuscitando de tempos em tempos, num ciclo infinito e cuidando dos humanos, enquanto o Deus da força será apenas um cristal endurecido e sem vida. A deusa da magia da transformação falou com um olhar determinado no rosto bem formado, tão belo quanto o da outra deusa, mas com características únicas, os olhos tão verdes quanto as folhas das árvores na primavera, o nariz mais largo porém de um formato bonito, os lábios finos e belos, o corpo escultural com curvas extremamente atraentes. Isso seria um sacrifício grande demais. Sem vocês duas, este corpo celeste, como os humanos o chamam mesmo, Trotsky, não teria existido como é. O Deus da natureza retrucou. Pode até ser, mas não existe outra opção. Vamos ter que descer a esse planeta e lutar para salvar nossa criação. Os humanos precisam disso. A deusa da magia elementar rebateu. E nós já decidimos. Vamos descer a Trotsky para combater o Deus da força. Ele não vai reinar fazendo mal a ninguém. Chega de conversa fiada. Enquanto perdemos tempo aqui, o Deus da força continua maltratando os humanos. A deusa da magia da transformação confirmou. É sim. Só precisamos de nossas armas de batalha. Minhas argolas de conjuração e a espada arco dela. A deusa da magia elementar concordou. As duas simplesmente ergueram as mãos e suas armas divinas surgiram. A deusa da magia elementar segurava duas enormes argolas douradas, afiadas com lâminas, cujo brilho salientava e combinava com a elegância do longo vestido azul e branco. Já a outra, com a magia da transformação, segurava uma espada diferente com um cabo em forma de L, e a lâmina numa curvatura em arco, com parte da lâmina pintada na cor laranja, combinando com suas vestes que mesclavam cores verdes e laranjas, além de uma boina com listras dessas mesmas cores. Elas não falaram mais nada, nem esperavam para ouvir o que os outros deuses falariam, e simplesmente correram sobre o piso de lajotas azuis anis que revestiam todo o reino divino. Então, ao chegarem à borda que dava para o vazio, saltaram como alguém pula de uma cachoeira e planaram até o planeta Trotsky. Quando as deusas alcançaram seu objetivo, pousando pesadamente sobre aquele planeta, os humanos que caçavam nas florestas próximas, se assustaram e começaram a correr e gritar em pânico, ao verem as duas mulheres com 25 metros de altura, pois era a mesma altura com que estava o deus tirano que os oprimia. Não temam. Estamos aqui para ajudar. A doce e aguda voz feminina se espalhou ao redor, fazendo as árvores balançarem, como se tivessem sido atingidas por brisas. E os humanos por perto pararam para olhar. Eu sou a deusa da magia elementar. Queremos encontrar com o Deus da força. Está na hora da tirania dele acabar. A outra deusa falou com uma voz tão doce e atraente quanto a outra. Eu sou a deusa da magia da transformação. É ele Momora N no 60 D do grande D deser teto. Um dos humanos informou de forma desconexa, pois estava muito nervoso e impressionado. Mas tô todo cacamiminho está cheio de momons tetros cria dedos pé pelo de Deus da FO força. Outro humano também informou com o mesmo nervosismo. Isso não será problema. Apenas estejam longe, pois não queremos humanos feridos nesta batalha.
a deusa da magia elementar falou com ternura. Descemos aqui para libertá-los. Nunca foi plano dos deuses escravizar os humanos. A deusa da magia da transformação falou num tom de informação. Os humanos ficaram impressionados com tamanha gentileza e bondade e abriram caminho, enviando mensagens aos outros para que fizessem o mesmo, saindo do caminho das duas. As duas deusas caminharam imponentemente pela floresta, fazendo o chão tremer, esmagando árvores, sem saber que o deus da força já sentia a presença delas, lá do seu templo de adoração no qual habitava. Templo de adoração do deus da força. O deus da força está sentado no seu gigantesco trono, pensando quais ordens deve dar aos humanos. Ele é um homem musculoso, de cabelos dourados, penteados com um capacete. Seu corpo é coberto por um cristal negro em quase toda sua extensão, exceto o rosto, que por sua vez tem um formato suave. Olhos tão azuis quanto a água do oceano. O nariz é pequeno e simples. Seus lábios são finos na parte superior e carnudos na inferior. Mesmo estando distraído em seus pensamentos, ele não pôde deixar de notar o impacto de algo gigantesco caindo no planeta, mesmo que de forma suave, pois se tivesse sido algo mais agressivo, o planeta teria se partido ao meio. Porém, após o som, ele sentiu a presença divina das deusas da magia, o que não era nada difícil, pois em comparação com os humanos, cuja energia mortal é bem fraca, a divina é estrondosa e exuberante. Elas estão aqui. Devem ter vindo para contemplar tudo o que fiz para que os humanos nos adorassem e nos entretessem, mas ainda assim vou encontrá-las. O deus da força decidiu e levantou-se do seu gigantesco trono, saiu do templo e de suas costas surgiu um par de asas coriáceas como de morcegos. Porém estas eram gigantescas e com sua mão direita, que media 5 vezes o tamanho da outra, reuniu impulso e voou dali em direção à energia divina. Floresta de Trotsky. As deusas da magia caminhavam para seu objetivo, o templo em forma de mão, mas durante o início dessa caminhada, o próprio deus da força pousou diante delas, esmagando centenas de árvores e animais. Olá, deusas! A que devo a honra desta visita ao meu reino? Olá, deus da força! As duas cumprimentaram juntas. Houve uma reunião entre todos nós deuses, no reino divino, cujo assunto era a forma como você tem tratado os humanos. A deusa da magia elementar contou. Todos concordamos que você passou dos limites com os humanos. Passei dos limites. Eu os ensinei a nos adorar como seres superiores. Como isso pode ser ruim? Você não os ensinou a adorar. Os obrigou a isso. A deusa da magia da transformação rebateu. É claro. Eles são inferiores. Devem nos obedecer e fazer tudo o que quisermos. Sou responsável por eles e por isso devem retribuir minha bondade. Você chama isso de bondade? Matar aqueles que amam para que tenham medo de você. Isso nada tem a ver com bondade. A deusa da magia da transformação falou furiosa. Eles têm que me respeitar e a todos os deuses. Não existe forma maior de respeito que o medo. Isso não é respeito. Medo não é respeito. É obrigação. Imposição. A deusa da magia elementar explicou com a mesma fúria que a outra. Respeito é a escolha de seguir aquilo, ou aquele que admira por seus exemplos, não por medo de morrer. Vocês falam isso porque só conhecem a magia. Nunca conheceram a força e não compreendem que tudo só ocorre através dela. Já chega. As duas falaram em coro. Você não quer compreender, nem aceitar a verdade. Não somos a favor de obter as coisas à força, mas isto é um ultimato de todos os deuses. Ou você volta para o nosso mundo ou nós duas vamos te aprisionar por toda a eternidade. O deus da força soltou uma gargalhada fria e cortante, mas divertida também, antes de falar novamente. Só se for piada mesmo. Não me façam rir. Sua magia me derrotar. Isso é impossível. Mas se desejam conhecer o valor da força e serem frustradas por seus pensamentos de bondade, vou lhes garantir isso. Mas se quiserem me enfrentar, terá de ser no meu templo de adoração e antes disso, terão que provar serem dignas de me enfrentar, sobrevivendo ao meu exército de monstros. Se bem que nós somos imortais, então sobreviver não será um problema, mas passar por todos para chegar a mim, é outra conversa. Tendo terminado de falar, o deus da força abriu suas asas e voou de volta ao templo.
Covarde! A deusa da magia elementar gritou. Lute contra nós agora. Ele não vai voltar. A deusa da magia da transformação concluiu. Vamos até ele. Assim, as duas retomaram sua caminhada, até que encontraram o primeiro dos monstros de Deus da Força, uma criatura quadrúpede com pele de cristal negro, olhos completamente negros, cuja estrutura corporal lembra um touro enorme, porém com 20 metros de altura. Ao vê-las, a criatura não esperou, correndo em sua direção numa investida, mirando na deusa da magia elementar, que está do lado esquerdo. Foi algo tão repentino que a deusa não conseguiu reagir e fora atingida em cheio, sendo arremessada para longe e caindo sobre um monte. A deusa da magia da transformação decidiu atacar, mas o golpe transversal com a espada arco errou o alvo, pois o touro de cristal saltou para trás rapidamente, antes de preparar uma investida contra sua atacante. Enquanto isso, a deusa da magia elementar já vinha correndo para ajudar no combate, mas não houve tempo suficiente para que ela chegasse, antes que a outra fosse atacada e arremessada à distância. Mas assim que estava junto à criatura, a deusa da magia elementar começou a girar as argolas douradas em círculos, cruzando-as entre si, surgindo assim uma forte luz antes que um orbe fosse atirado contra o touro de cristal, o qual se esquivou com um ágil salto para o lado. Os outros 9 turnos do combate não mudaram, mas ao 11º, as duas perceberam um padrão na movimentação da criatura e até ao 20º turno, estavam conseguindo se esquivar das investidas, embora ainda não obtivessem sucesso em seus ataques. A partir do 21º, o padrão do monstro já estava tão conhecido que elas não só conseguiam se esquivar, como também acertavam seus ataques. Ao fim do 30º turno, em que a deusa da magia elementar havia atingido a criatura com um de seus orbes e logo após, a deusa da magia da transformação o golpeara com a espada arco, o monstro ficou imóvel, pouco antes de feixes de luz surgirem do seu corpo e ele se desfizesse em milhares de pedacinhos de cristal negro. Se todos os monstros forem como esse, não teremos problemas para vencer. Vamos chegar rápido ao templo do Deus da Força. A deusa da magia da transformação concordou com o mesmo entusiasmo. Elas continuaram a caminhar em direção ao templo e encontraram mais monstros pelo caminho, aliás centenas deles, chegando ao ponto de combaterem 10 touros de cristal ao mesmo tempo. A floresta terminou numa região montanhosa que talvez seria a mais difícil de seguir, pois tinham que se equilibrar sobre os picos. E ali encontraram uma nova criatura, um gigantesco pássaro semelhante a uma águia, mas não tem penas, pois todo o seu corpo está coberto por cristal negro. Aparentemente tem 20 metros de comprimento, assim como os touros de cristal tinham em altura. E assim como ocorrerá nas lutas contra os touros, a águia de cristal iniciou o combate atacando, mas não foi com uma investida, porque ele bateu as asas para a frente, como alguém que bate palmas atirando delas cristais pontiagudos, como um arremessador de facas. O ataque foi tão rápido que as duas foram atingidas por alguns dos cristais, os quais ficaram presos às suas peles como espinhos. Mas quando elas contra-atacaram com espada arco e uma magia de luz, falharam, pois o pássaro planou no alto. Foram mais 9 turnos iguais, mas a partir do 11º as duas notaram um padrão na movimentação da criatura, nos ataques e conseguiram se esquivar de toda a chuva de cristais, mas continuaram falhando nos contra-ataques. Depois de mais 10 turnos semelhantes, ao 21º turno, as duas não só conseguiam se desviar dos ataques, como também conseguiram atingir ao monstro, até que no fim do 30º turno, o pássaro de cristal foi atravessado por feixes de luz, pouco antes de se desfazer em centenas de milhares de pedaços de cristal negro. Não tornaram a conversar e simplesmente continuaram em direção ao templo do Deus da Força, combatendo centenas de pássaros de cristal até finalmente chegarem ao final da área montanhosa, chegaram a uma área vulcânica. Romperam poucos metros antes de encontrar um novo tipo de inimigo na região, cujo solo é constituído de lava resfriada e rochas vulcânicas. Parecia um cavalo, mas seu corpo era todo coberto por cristais negros com 20 metros de altura e de comprimento, porém de suas narinas saíram filetes de fumaça. E o monstro nem sequer deu tempo para as duas pensarem, abrindo sua boca num relinchar furioso e soltou um jato de chamas que as atingiu, causando leves queimaduras em suas vestes, mas quando elas contra-atacaram, o animal saltou para os lados, desviando da magia e da espada arco.
Os outros 9 turnos foram iguais, havendo uma mudança apenas a partir do 11º turno que conseguiram entender o momento de lançar chamas, atacar com coices ou com as patas, de maneira que puderam se esquivar, mas seus contra-ataques continuaram inúteis. Já a partir do 21º turno de combate, suas esquivas se tornaram mais ágeis, enquanto seus ataques também alcançaram um nível mais alto e ao 30º turno, o monstro tendo recebido as magias e cortes delas, não resistiu, sendo atravessado por vários feixes de luz e explodindo em centenas de milhares de fragmentos de cristal negro. Enquanto prosseguiam pela região vulcânica, combateram vários cavalos de cristal e finalmente chegaram ao fim daquela área, descendo a uma área pantanosa, praticamente inundada. Enquanto andavam pelo pântano, molhavam seus pés com a água que ia até a canela por cerca de 10 minutos, quando foram surpreendidos por 3 espinhos gigantescos, de ossos, que surgiram da água. Logo após, uma cabeça de serpente apareceu, no movimento de ondulação, revelando o corpo coberto pelo cristal negro, mais um monstro com 20 metros de comprimento. Diferentemente dos outros, a fera não atacou diretamente, simplesmente mergulhou e avançou em direção às duas, emitindo eletricidade por uma curta distância. Mas como a água é um condutor, as duas receberam a carga elétrica em cheio. Porém, o contra-ataque não teve sucesso, já que a serpente de cristal mergulhou bem fundo, após tê-las eletrocutado. Os outros 9 turnos foram exatamente iguais, mas ao 11º as duas perceberam que, para ativar a carga elétrica, a criatura precisava emergir e submergir, de maneira que os 3 espinhos em seu corpo entrassem em contato com o ar e com a água ao mesmo tempo, havendo assim, um tipo de fricção que gera eletricidade. Com isso as deusas passaram a saltar ao ar, no exato momento em que a serpente executava o movimento, evitando a carga elétrica. Mas ao tentarem atacar, continuaram sem sucesso e por mais 9 turnos tudo continuou igual, até que ao 21º turno, a deusa da magia elementar lançou uma magia de fogo, tão poderosa que secou a água do pântano, deixando o monstro exposto e incapaz de se mover. Diferente das batalhas anteriores, os últimos 10 turnos desta foram fáceis, já que a serpente de cristal não conseguia reagir ou atacar e recebia as magias e cortes sem poder fazer nada, de maneira que ao 30º turno do combate, fora atravessado por feixes de luz, então se desfizeram em centenas de pedacinhos de cristal negro. Como queriam chegar logo ao templo do Deus da Força, as duas continuaram adiante sem conversar sobre as batalhas, passando pelos vários quilômetros de região pantanosa, enfrentando mais serpentes de cristal, antes que chegassem à fronteira com a nova área. Era uma planície gelada. Neve cobria a copa das poucas árvores que sobreviviam àquela baixa temperatura, e as deusas não recuaram perante isso, continuando por cerca de 10 minutos antes de avistarem algo vindo do horizonte a passos vagarosos. O ser que se aproximava era semelhante a um lagarto, mas seu corpo é coberto por cristal negro, como as outras criaturas. Mas o novo inimigo não chegou perto para atacar, abrindo sua boca quando estava a uns 900 metros das deusas e cuspindo um jato gelado que congelava tudo o que tocava. Estando despreparadas, elas não puderam reagir e foram atingidas pelo sopro, mas como são seres divinos, não foram congeladas pelo lagarto de cristal de 20 metros de comprimento, porém puderam sentir o frio que o jato gelado causava. Furiosas, ambas atacaram, mas aparentemente o corpo do lagarto de cristal era bem mais resistente que as outras criaturas derrotadas e o ataque não serviu para nada. Dessa maneira, os primeiros 10 turnos se seguiram sem diferença alguma, mas a partes dos corpos das deusas que haviam sido atingidas pelo sopro do monstro, estavam cobertas por uma fina camada de gelo, como se começassem a congelar, embora nada mudasse em sua movimentação. Além disso, o padrão dos ataques da criatura ficou claro e elas não foram mais atingidas. Em compensação, seus ataques continuaram inúteis, pois não surtiam efeito algum ao atingir o lagarto. E a batalha continuou dessa forma até o 21º turno. Assim como fizera na batalha contra a serpente, a deusa da magia elementar mudou sua estratégia de combate, lançando uma magia de água que molhou completamente o corpo do inimigo, devido à baixa temperatura do ambiente e à ausência de calor no corpo de lagarto de cristal. A água congelou, atrapalhando sua lenta movimentação ainda mais.
E quando a deusa da magia da transformação atacou com a espada arco, notou que uma rachadura surgiu no corpo semi-congelado do monstro, o que revelou que o congelamento enfraquecera suas defesas. Dessa maneira, ao 30º turno, a criatura fora destruída como todas as outras. Após mais essa vitória, elas continuaram sua jornada, enfrentando mais lagartos até chegarem à fronteira com a região em que ficava o templo do deus da força, uma planície desértica sem nenhum tipo de vegetação. Deram apenas alguns passos, quando foram surpreendidas por uma explosão de areia, pois de dentro do solo surgiu a criatura mais gigantesca e mais bizarra que combateram até então. Não tinha patas ou mãos ou qualquer forma visível de locomoção, parecendo fazer parte do solo. Suas cabeças, no plural mesmo, porque eram 5, cada uma representando uma das criaturas que haviam enfrentado até ali, mudavam de posição para observá-las. Foi o monstro mais diferente que combateram, pois seus ataques vinham de cada cabeça, desde que esta estivesse na posição central, lançando os poderes de acordo com o ambiente que aquela criatura pertencera. Touro atirava orbes de terra, pássaro lançava vento, cavalo cuspia fogo, serpente atirava água com eletricidade e o lagarto cuspia jatos gelados. Os ataques simultâneos foram tão rápidos que as duas receberam os golpes, mas ainda assim contra-atacaram, atingindo as cabeças na mesma ordem em que tomavam suas posições no centro, porém aparentemente não causavam dano algum. Depois de 9 turnos de combate, totalizando 10 em que nada mudou, no início do 11º, as duas conseguiram evitar cada golpe das cabeças, mas continuaram sem notar efeito nos seus ataques. Por mais 10 turnos nada mudou, até o 21º, a partir do qual seus ataques começaram a surtir efeito, sendo que no 22º turno, uma das cabeças estourou quando a magia e a espada arco a atingiram em sequência. O mesmo aconteceu com as outras, até que ao 30º turno, o monstro se partiu em centenas de milhares de pedaços de cristal negro, quando a última cabeça fora destruída. Com mais essa vitória, as duas continuaram até chegarem ao templo, atravessando sem dificuldades a porta dupla de pedra. Já que não encontraram mais monstros e sem muito esforço, abriram a porta que só podia ser aberta por uns 50 homens e assim que entraram, avistaram o deus da força sentado ao seu trono, o único objeto no salão vazio. Só você mesmo para se expor dessa forma. Nem mesmo uma sala antes do trono, nada para se proteger além de suas inúteis crias. A deusa da magia da transformação falou em tom de zombaria. Achou mesmo que aqueles monstros eram um desafio digno de nós? Ou que eles nos enfraqueceriam de alguma forma? Você é muito tolo por pensar nisso. Os ataques deles nem fizeram cócegas. A deusa da magia elementar falou no mesmo tom de zombaria. Certo. Mas de que adianta chegar aqui se somos todos imortais e uma luta entre nós duraria toda a eternidade, sem resultado algum? Sem falar que o universo não suportaria e voltaria a ser apenas o vazio. O deus da força rebateu. E quem disse que lutaremos como imortais? Rue, está na hora. Me proteja, enquanto preparo a magia. A deusa da magia elementar falou confiante e começou a cruzar e girar as argolas como fazia ao conjurar magias. Pode deixar, Mint. O Max não vai tocar em você. A deusa da magia da transformação, Rue, falou convicta. O deus da força, Max, levantou sua gigantesca mão de cristal com intenção de golpear a deusa da magia elementar, Mint. Mas Rue foi ágil e bloqueou o ataque com a espada arco, causando um clarão de luz, tamanho o impacto da colisão entre a lâmina e o cristal da mão de Max. Tremores se espalharam pelo planeta, causados por aquele breve momento de combate. Irado por ter sido impedido, Max mudou seu alvo para Rue e os dois entraram num combate incessante, 10 turnos sem que nenhum dos dois atingisse ao outro, simplesmente atacando e defendendo. E a magia de Mint ficou pronta após algum tempo. Ela a lançou, mas não sobre o Max e sim, mirando em Rue, que usou a espada arco para absorver a magia e acreditando ser a oportunidade para atacar, Max mirou um golpe em Rue. Mas Rue não estava tão indefesa quanto ele imaginara, pois ela deu um ágil passo para o lado e golpeou com a espada, mas Max também se esquivou para o lado evitando o golpe e soltando uma gargalhada fria e cortante. Ele não desistiria tão fácil e começou a erguer a mão gigantesca para o alto, quando ramos, galhos e vinhas surgiram do chão de repente, se enroscando em todo o seu corpo, prendendo-o com a mão erguida.
Foi quando Rue também reagiu e realizou um golpe em diagonal, de cima para baixo, da esquerda para a direita, atingindo Max na região torácica, causando um enorme clarão de luz, tão forte que todos ficaram ofuscados por alguns segundos. As deusas gargalharam, enquanto tornavam a enxergar e sua risada transmitia um sentimento de triunfo. Por que estão rindo? Não puderam nem mesmo me arranhar com sua magiazinha, Max perguntou zombando. Pode até parecer, mas a parte fácil começa agora. É só te vencer que tudo estará resolvido, Rue explicou convencida. Como assim? Vencer a mim? Nós somos imortais. Essa luta nunca terminará. Mais uma coisa que o poderoso Deus da Força não sabe. Não é mesmo, Max? Mint zombou. Não me chame de Max. Eu sou o Deus da Força. Essa magia serve exatamente para tirar nossa imortalidade e também pôr uma maldição contra você, a qual causará uma transformação num cristal negro, após ser derrotado apenas uma vez e uma completa destruição, no caso de que recupere sua forma física e torne a ser derrotado. Mint explicou com um sorriso vitorioso. Vocês só podem estar brincando. Renunciar à imortalidade por causa desses seres insignificantes. Se isso for verdade, vou destruí-las antes que me vençam. Max mal terminou de falar, quando os três diminuíram de tamanho, até ficarem na mesma altura que humanos normais. Eu estou como eles. Não pode ser. Eles não são dignos de se parecer comigo. Não posso ficar assim. Preciso da minha forma divina. Max gritou desesperado e furioso. Vou acabar com vocês e voltar à minha imortalidade. Sinto muito, mas isso é impossível. Mint falou sorridente. Mesmo que sejamos derrotadas, a maldição continuará pela eternidade. Você nunca mais será imortal ou usará a forma divina. Sem falar nada, o Deus da Força atacou com sua mão gigantesca, num rápido movimento horizontal que atingiu as duas e as arremessou para longe, de forma que atravessaram as paredes caindo no grande deserto. Max simplesmente saltou pela abertura que elas deixaram, caindo perto delas, enquanto ambas se recuperavam. Rue e Mint atacaram, mas a gigantesca mão de Max também servia como um escudo e suas iniciativas foram repelidas facilmente. Os golpes dele faziam com que voassem e caíssem pesadamente e a luta continuou dessa forma até o 11º turno. A partir de então, os ataques de Max se tornaram inúteis, pois as deusas conseguiam se esquivar ou bloquear seus movimentos. Foram mais 10 turnos sem mudanças na luta, até que ao 21º, Mint e Rue acertaram seus ataques, evitando as defesas de Max e atingindo-o em cheio. No final do 30º turno, Max recuou após ser atingido por um orbe de luz de Mint e pela espada arco de Rue, ficando com uma expressão de assombro e imóvel, enquanto os cristais negros no seu corpo se expandiam, formando um tipo de casulo de cristal negro disforme. Conseguimos! Derrotamos ele. Rue falou alegre com a vitória, embora estivesse ferida e cansada. Sim. Agora. Podemos descansar em paz. Mint concordou, embora também estivesse ferida e cansada da batalha. Teremos que viver entre os Agalmen humanos até que envelhecermos e morrermos. Os humanos chegaram ao local enquanto as duas conversavam e as acolheram, homenageando-as com a construção de templos para elas em algumas regiões. Conviveram com elas como iguais até que envelheceram e morreram. Seus corpos foram enterrados em templos construídos em homenagem às deusas, nas regiões que elas mais gostavam. Capítulo 1. Jack e Max, jovens determinados. Os dois jovens estão parados na praça principal da Vila da Terra, aguardando chegar o horário de sua reunião com o Ok dos 5 Aitopes. Não estão tão ansiosos, pois não é a primeira vez que isso acontece. Mesmo assim, querem que o horário chegue logo para receberem sua missão. Cara, será que a missão é complicada? Jack, que é um